nada, porque o nosso Deus, ele assim o fez. E tudo que Deus faz é perfeito. É perfeito. Amém? Vamos, 21h01. Vamos entrar na palavra de Deus agora. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar de Atos, capítulo de número 1, verso 9 a 11, que diz: Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, e ocultando-se aos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, veja bem o desfecho de Atos 1, 9 e 11. Olha, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado, ou seja, subiu para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, nós temos um tema assim muito atual, a ascensão, que é a subida de Jesus, como também dentro desse mesmo texto, ele fala de uma dupla situação do próprio Senhor. Primeiro é a subida, a ascensão, que os discípulos e os varões galileus que se reuniam naquele momento, a qual viram Jesus ser elevado, ou seja, a ascensão de Jesus foi um dos episódios mais interessantes da Bíblia. Perdão, nesse mesmo texto, ele fala, olha, os 2 varões, 2 anjos que apareceram. Deles apareceram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, que os disseram, assim como ele subiu e foi elevado ao céu, há de vir. Então eu quero falar um pouco nesta noite da vinda do Senhor e daquilo que nós precisamos ter alegria, ter a singeleza na alma, buscar a pureza, buscar uma vida mais fidedigna, uma vida mais alinhada biblicamente. Porque chegou o tempo real da separação do joio e do trigo. Chegou o tempo real da separação de quem é pio, santo, de quem é ímpio, pecador. Pio, santidade. Ímpio, impiedade. Então Deus já começou a separar, Deus já começou a fazer esta clara divisão entre quem é do bem e quem não é do bem. Quem promove coisas boas e quem despromove as coisas boas. Quem junta tesouros acima e quem tira os tesouros que deveriam colocar lá para se entesourar aqui. Muitas pessoas estão pesadas no conceito da terra e nós temos a sensibilidade de tentar buscar a leveza das coisas que são de Deus para que possamos contribuir para o Evangelho efetivamente, por conseguinte, contribuirmos com o reino de Deus aqui nesta terra e estarmos nos preparando, nos edificando, nos santificando. Às vezes a gente fala da palavra santificação e aí é um peso de como a santificação é a pureza do exterior, usar uma roupa muito papal, muito padre. Hoje eu estou igual padre aqui fechado, mas eu estou fechado com isso aqui, meus amados, é porque o microfone está aqui. Então eu tive que fechar, mas que isso aqui está me apertando, tá. Mas muitas pessoas pensam que essa parte da blusa fechada ou uma roupa feminina de gola aqui nas mãos é a marca da santidade porque está escondendo o corpo. Isso aí, irmãos, olha só, isso é exterior. Se Deus for avaliar o nosso exterior, irmão, pelo amor de Deus, muita gente pelo exterior vai ficar. Mas Deus vai nos avaliar aquilo que nós temos efetivamente no interior. Por isso que a alma, ela é tratada, e às vezes a alma ela é correlacionada com o coração e alma, porque o que isso quer dizer, pastor Azamor? Simplifica, eu vou simplificar para você. Quer falar do teu sentimento, só isso. Quer falar da tua pureza interna. Quer falar da tua sensibilidade em relação às coisas de Deus. Será que eu vou apreciar mais as coisas de Deus? Será que eu vou apreciar mais as coisas que não são de Deus? Será que eu vou fazer mais as bondades que a Bíblia me recomenda fazer? Ou eu vou fazer maldade
contrariando aquilo que a Bíblia nos ilustra a fazer? Será que eu vou ter um coração aberto ou eu vou ter um coração fechado? Será que quando uma pessoa bater a minha porta para pedir alguma ajuda, eu vou fechar a porta? Eu vou dizer que eu não estou, ou peço para alguém dizer, olha, ele não está, ela não está? Ou eu vou dizer, meu irmão, o que você deseja? No que eu posso ser útil, no que eu posso lhe ajudar? Jesus ilustra tudo isso. Jesus foi o maior contador de parábolas, porque ele trazia as parábolas para confrontar com uma realidade de vida, ilustrando, principalmente para os judeus, uma verdade de vida, uma realidade a ser seguida. E Jesus vai contando diversas parábolas e as pessoas vão se ampliando no seu conhecimento. E quando a gente fala da ampliação do conhecimento, nós estamos vivendo num momento que nós temos que ter a abertura da consciência, ou seja, abrir mais a nossa consciência, abrir mais o nosso coração, mais o nosso sentimento, para ter a percepção real desses últimos momentos da história da igreja. Eu vou repetir, desses últimos momentos da história da igreja, aqui na Terra. E quando eu falo dos últimos momentos da história da igreja, eu estou falando de você, eu estou falando da tua vida, eu estou falando da tua alma, eu estou falando do teu nome que foi registrado no livro da vida. Isso é uma preciosidade. Você não teve que pagar, você não foi inscrita lá por mérito, mas você foi, o dia que aceitou a Jesus, que o recebeu, teu nome foi vinculado a um livro chamado da vida, não apenas de uma vida de nascimento. Porque em todos os hospitais, quando há o nascimento de uma criança, nós estamos falando, eu não sei o time certo, mas a cada minuto nasce tantas crianças no mundo. Então, cada hospital que nasce vai lá registrar o nome do pai, o nome do filho, o nome do pai e da mãe, o nome do filho que nasceu, a hora e a data, tudo registrado. A mesma coisa acontece no céu quando nós aceitamos e recebemos o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa alma e da nossa vida. Mas quem está escrevendo é o próprio Senhor, o teu nome, o nosso nome. É Ele que está aferindo o nosso nascimento para com Ele, a nossa nova proposta de vida e de fé para com Ele. E isso tem um peso imensurável, isso tem um valor, irmãos. Pastor, qual é esse valor? É um valor de eternidade, só isso. É um valor que vai para sempre, é um valor que vai lá para frente. E dentro desse conceito, daquilo que nós lemos em Atos, capítulo 1, 9 até o verso 11, que fala, olha, uma nuvem o recebeu, ocultando aos olhos daqueles que olharam para cima, estando eles com os olhos fitos no céu, ou seja, olhando para cima, porque eles estavam admirados. Enquanto o Senhor subia, ele saía de uma posição terrena para uma posição agora de ascensão, subindo aos céus, rumo à sua morada, a qual até hoje ele está lá, fixo, contemplando todas as coisas no mundo, e importante dizer, contemplando a tua vida, porque tudo está patente. O que é isso, pastor Azamor? Tudo está claro aos olhos de Deus. A tua vida, a minha vida, nossas vidas. Eis que deles apareceram dois anjos, dois varões, quando a Bíblia trata de dois varões vestidos de branco, algumas traduções dizem varões vestidos de linho branco, então a gente vê que há uma pureza, uma santificação, então são anjos especiais, enviados para falar como mensageiros e dizer, olha, varões de Galileia, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que foi, ele há de vir. Então, é nessa volta que eu quero enfatizar bem a nossa mensagem nesta noite para um despertamento para você, tá bom? Para a alegria do teu coração, sabendo que existe uma promessa que Deus fez para você, que ela traduz a tua vida terrena, ok? Sei lá, uma bênção que você precisa, você quer comprar uma bicicleta para dar para o neto, vai conseguir. Você quer comprar um carro, você vai conseguir, em nome de Jesus, eu quero liberar isso aí para você. Você está precisando de algumas bênçãos. Pastor, eu quero comprar uma casa, é meu sonho, meu desejo, em nome de Jesus, que você compre a sua casa, seja uma boa e abençoada casa. Pastor, eu preciso me casar, em nome de Jesus, que você se case e seja feliz. Pastor, eu preciso mudar algumas coisas na minha casa, em nome de Jesus, que você mude. Porque são promessas que diz a nossa vida e a nossa habitação aqui neste lugar. Mas existe uma promessa maior. Para que nós possamos chegar lá, algumas coisas nós precisamos ajustar, melhorar e nos manter. E aí eu quero dizer que nós estamos no limiar da vida cristã aqui nesta terra. E eu quero te alertar nisso. E eu quero falar nesta noite de apenas 3 sinais evidentes e claros da vinda do Senhor.
A Bíblia fala em Mateus, fala no livro de Lucas, fala no livro de Tessalonicenses, mas eu quero parar e te destacar nesta noite 3 sinais importantes que estão acontecendo exatamente hoje, exatamente neste tempo que nós estamos vivendo. O primeiro é o Tratado de Paz assinado nos Estados Unidos entre o povo ou o mundo árabe, com algumas nações iniciais, e Israel. Unificando aquilo que estava desunido ao longo de uma história, ao longo de milênios de anos, que são as origens de Abraão, o patriarca, para com a sua descendência, que nós chegamos a Isaac e Ismael. Isaac, promessa. Ismael, Agar, egípcia. Ismael representa o mundo árabe. Isaac, Abraão, o mundo judaico. Que os dois se separaram. Logo após a morte de Abraão, os 2 filhos se separaram, cada um tomou um rumo. E há um ato profético sobre essa separação de um ser maior, um servir. Não há tempo para nós falarmos isso, mas eu quero dizer para os amados irmãos em Cristo Jesus que o tempo de nós contemplarmos mais as coisas divinas e as coisas que estão acima tem que ser prioridade na tua vida e na minha vida do que as coisas que são terrenas. Então eu vou dizer para vocês 3 sinais evidentes e claros que a Bíblia já nos alerta, que a Bíblia já nos recomenda, e nós vamos ver a comprovação do que está acontecendo hoje. A primeira coisa, hoje eu ouvi uma notícia de que os Estados Unidos, através de Kushner, que é o genro do Donald Trump, que foi a pessoa recomendada, porque ele é um dos principais conselheiros do presidente americano, além de ser seu genro. Ele que promoveu toda essa reunião para que pudesse ver esse tratado, essa harmonização desses 2 mundos diferentes. E conseguiram. E tem outros países mais, países que professam o Islã, que são os muçulmanos, muito ferrenhos inimigos de Israel, que estão sentando-se para conversar. Veja bem como uma coisa é muito importante. Mas não é só isso. Agora que eles conseguiram assinar esse tratado de paz desses 2 mundos, ou desses 2 países, ou dessas 2 religiões, eles agora estão tratando aonde o Israel pediu aos Estados Unidos também para que apoiasse o quê, pastor Azamor? A construção do 3º templo de Jerusalém. Há um empecilho, há uma barreira, porque a história conta que o Domo da Rocha, que é a maior ou a segunda maior mesquita de importância do mundo islã, está construída justamente aonde o templo construído por Salomão e reconstruído pelo rei Ciro, como diz Isaías 45, ungido do Senhor. Deus chama um rei pagão de ungido do Senhor. E eu vou te explicar por que o Senhor chama. Isaías é claro em falar que Ciro, um pagão, o Senhor chama. Porque Deus tocou no coração de Ciro, independente do credo religioso, independente do que ele servia, para ser um instrumento na mão de Deus, para ajudar e contribuir na reconstrução. O que eu quero também dizer é que Deus usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Mas esse usar e fazer é segundo a sua vontade, segundo a sua soberania, para o bem. Presta atenção, para o bem do conjunto divino que Deus quer estabelecer na Terra. Porque hoje a gente vê pessoas perdidas, porque hoje a gente vê pessoas com muitas sequelas, doenças mentais. O tempo, esse século, é o maior século da doença mental que tem afetado pessoas e transtornado pessoas tremendamente. Por quê? É simples você entender. O esvaziamento espiritual traz sequelas humanas. O esvaziamento de Deus traz abertura para uma operação maligna. A abertura para essa operação maligna, ele não quer mais atingir o homem, digamos assim, no seu conjunto aqui, físico, apenas externo. Ele quer atingir lá dentro do cérebro, da emoção, da razão, do consciente, do subconsciente, tudo isso que trata a psicologia de uma maneira muito bem elaborada para atingir o homem, e atingindo aqui a parte central do homem,
vai atingir o relacionamento divino e espiritual do homem para com Deus. E é isso que ele está fazendo. Por isso que você pode ver, isso não é dado bíblico não, amados irmãos, isso é dados estatísticos da ciência ou da saúde mundial. Pode pesquisar e você vai ver isso. Quantas pessoas com tantos males mentais, não vou falar nem daquele termo dessa doença que eu abomino, porque tantas pessoas, e é difícil o tratamento dessa sequela mental. Falar uma vez só e fecha a depressão, que é o processo de uma angústia para um salto depressivo. Então é algo que a pessoa carrega mais forte do que ele mentalmente, não é carregar um cimento nas costas. A pessoa carregar um cimento nas costas, ele pode ir agachado, se arrastando e chegar até o ponto onde que ele tem que levar. Mas quando é mental, a pessoa pifa mesmo. Então é complicado. Então Israel já está solicitando aos Estados Unidos, através desse tratado de paz, da unificação com o Islã, para construir o terceiro templo. Esse é um dos sinais atualíssimos de que, quando isso acontecer, irmãos, se prepare, porque Israel ela é comparada como a figueira de Deus. Os ramos desta figueira, o florescer, está tudo sendo formatado, tudo está sendo encaminhado de uma maneira muito rápida, muito objetivamente para preparar todo o ambiente. Pastor, que ambiente é esse? Não é um ambiente para Jesus sentar no trono, não é um ambiente para Jesus reinar sobre Israel. É um ambiente para a construção ou a reconstrução do terceiro templo, para que o anticristo sente no terceiro templo, que será reconstruído. E Israel está alinhando isso para com os Estados Unidos, para que os Estados Unidos possam alinhar de alguma forma, nós vamos saber isso em breve, como se fará a reconstrução do templo, se tem lá o Domo da Rocha, ou do Rochedo, que está estabelecido em Jerusalém, no centro aonde foi construído o templo de Salomão, o primeiro templo e o segundo. Então vai haver a necessidade de uma remoção da sinagoga, do templo do Islã. Então isso tem que ser removido para ser colocado o terceiro templo. Como é que isso vai ser feito? Nós vamos saber do desfecho em breve. Eles vão ter que ser retirados dali. E isso acontecerá, para que possa se estabelecer a reconstrução do templo, do terceiro templo, para preparar tudo para não o Messias, mas para o anticristo. E todas as vezes que a gente ouve falar do anticristo, mais Jesus se torna evidente e mais claro e mais próximo. Por quê? Porque nós não sofreremos as perseguições que o anticristo irá impor sobre a igreja, que quando ele sentar ao trono do terceiro templo, a primeira coisa que ele vai fazer de desfecho, de abertura de perseguição ao cristianismo, porque o cristianismo é detentor da luz divina, e tudo que é luz ofusca a penetração das trevas. Então ele vai perseguir a sua igreja, e por conseguinte será o período da grande tribulação, e o Senhor não deixará que eu nem você venhamos a passar pela grande tribulação. Nós já estamos passando por um período de tribulação, já está sendo difícil, imagina o que é a grande tribulação. Né? Eu já preguei isso aqui. Tribulação, momento de dor, princípio de uma perseguição. Grande tribulação, grande dor, grande perseguição. Então, aumente e multiplique isso. Tribulação, princípio de perseguição, princípio de dor. Grande tribulação multiplica a dor e multiplica a perseguição. Pastor, esse é o primeiro ponto hoje, sim. O segundo, nós estávamos estudando, pesquisando hoje, e um organismo de saúde já criaram. Eu vou fazer o gesto aqui, porque eu não posso falar, que se eu falar o nome, o YouTube corta meu vídeo, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas tudo está sendo monitorado, tudo está sendo monitorado. Se eu falar o nome do que é, o meu vídeo vai ser bloqueado aqui. Aí você vai começar a ter problema na transmissão aí pensando que é a internet. Não é a internet não, é o próprio YouTube, que ele tem todo o monitoramento. Se eu falar esse nome, vão me bloquear aqui, já já, e você vai pensar assim, caiu a internet. Aí você vai passar aqui, Azamor, no chat, pastor, olha, tá travando, não tá travando não, são eles que estão travando mesmo para desconectar a gente, tá? Então eu vou fazer o sinal, fica ligadinho aí.
É isso aqui, ó, que eles estão desenvolvendo, tá? Para eliminar o gene de Deus. Eliminar o gene de Deus, que vai atuar na glândula pineal que você tem, que eu tenho, que nós temos. E eles já fizeram uma tomografia cerebral de alguns seres humanos. Você vai entender. A princípio é difícil, mas você vai entender, eu vou facilitar para você. Essa tomografia foi tirada de quem serve e professa fé em Deus e de pessoas que não professam a fé em Deus. A glândula pineal de quem professa uma fé em Deus, ela tem um brilho, uma irradiação de energia. E quem não professa a fé em Deus, que é descrente, não existe essa luz. Ela é ofuscada, essa glândula pineal, ela fica aqui, ó, nessa parte mais ou menos atrás da nossa mente, aqui através da nossa cabeça. Fica aqui, uma glândula chamada pineal, que a ciência e a pesquisa científica encontrou. Pastor, o que é essa glândula pineal? Essa glândula pineal, ela é o centro da alma, que sensibiliza você em relação às coisas de Deus. Veja bem, vou repetir, que sensibiliza você às coisas de Deus. Por isso que tem pessoas que são abruptas, tem pessoas que dizem assim, eu não creio em Deus não, eu vivo a minha vida, eu não quero saber desse Deus. Você fala de Deus, as pessoas caçoam, xingam, blasfemam, porque essa glândula pineal dela está ofuscada, ela está neutralizada, ela está, como se diz, solidificada, mas o termo técnico é glândula pineal calcificada, é como se virasse uma pedra, não tem mais sentimento, não tem mais emoção. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que não têm sentimento nem emoção. Tenho certeza. Busca aí na tua mente, você vai se lembrar de algumas pessoas que pode cair o que cair, pode acontecer que uma pessoa tá nem aí. Calcificação, não tem sentimento na alma, não procede, não se sensibiliza, não tem um amor, tem o desamor. E aqueles que eles fizeram uma tomografia cerebral, naqueles que professam a fé em Deus, vamos falar em Deus, que aí quando a gente fala em Deus, a gente entende que nós não estamos falando de religião, estamos falando em Deus, no Criador do Senhor. Eles viram que a glândula pineal, ela tem uma luz, uma energia muito mais liberativa, e as pessoas são mais sensíveis, mais emotivas e mais acatadoras das posições bíblicas do que as posições estatais. A gente respeita muito a Bíblia. E não só aquilo que o homem estabelece, porque a gente entende que o homem erra muito, mas a gente sabe que Deus acerta em tudo. Então, esse é o objetivo deles, em fazer com que o gene que está nessa glândula pineal seja modificado, eliminado, para que o homem não tenha mais fé em Deus. Isso já está sendo experimentado em muitas pessoas para anular nessa glândula pineal, que ela é como se fosse o espírito da essência de Deus em você. Por isso que Deus diz, biblicamente está, que tu és morada do Espírito de Deus. Então, a ciência do mal descobriu que esse espírito que se intercambia ou se interrelaciona com Deus está nesta glândula pineal, que é o fator preponderante e essencial do homem como um centro da alma de adoração a Deus. E eles querem matar, eles querem anular esse gene de Deus, que é o Espírito que está em você, para te robotizar. Então, esse é o segundo pior sinal que nós estamos vivendo. Pastor, isso ainda vai ser elaborado? Isso ainda vai ser estudado? Isso ainda vai ser daqui a 10, 20 anos? Não. Já está sendo aplicado. E tem pessoas que dão o seu nome para ser cobaias. Tem pessoas que são esvaziadas de Deus. Porque as pessoas que têm a sensibilidade do Espírito Santo sabem que a Bíblia fala sobre isso. Que é um componente pequenininho que é inserido no homem, que não é próprio, que não é bom. Porque o experimento deles não é tratar doença. Escreve isso aí. Não é tratar doença. É sequelar o homem em relação às coisas divinas. Porque o homem sem Deus, ele vai se tornar robotizado, ele vai se tornar esvaziado. Ele não vai mais proceder como Deus quer. Ele vai ser um robô que vai proceder programadamente como essa ciência do mal quer,
para que o homem se desligue de Deus e se ligue a tudo que é terreno e não mais faça parte, presta atenção nisso, e não mais faça parte da promessa de Deus, que não faça mais parte do reino de Deus, que não faça mais parte das virtudes celestiais, que não mais faça parte da vida liberada pelo Pai das luzes, sendo nós luzes menores, mas mantidas acesas como luminares nesta terra. Esse é o segundo objetivo, que quando isso for injetado, o homem vai sofrer essa queda, esse declínio. E o objetivo deles é anular o pensamento do homem em relação a Deus. Porque você tem toda uma parte mental que faz a conexão com o divino. Não é os pés, não é as pernas, não é o tornozelo, não é o joelho, não é nenhum órgão digestivo. Cérebro, mente, alma, que coliga-se a esta glândula pineal, que motiva e que abre espaço à luz divina, que é do Espírito de Deus. Por isso que você tem sede de justiça, por isso que você se choca muito mais com as adversidades, por isso que você se choca muito mais com as corrupções que acontecem no mundo, por isso que você se choca e se entristece com a malignidade que está estendida na face da terra. Tem pessoas que não estão nem aí. Pastor, por que não estão aí? Porque elas estão envolvidas nisso, porque elas estão imergidas nisso, elas promovem isso, elas participam integralmente disso. Nós, como igreja, nós somos participantes das coisas de Deus. Eu não estou querendo dizer aqui que eu e você somos 100%, não, mas nós buscamos a perfeição e buscamos orientações da palavra de Deus para nos corrigir a cada dia diante de algumas situações que nós precisamos melhorar para sermos participantes da graça de Deus. Vivemos uma vida o quê? Mais feliz, mais humana, mais amorosa. Porque é isso que Jesus quer de nós. É isso que Jesus implantou pelo Espírito de Deus em você e em mim, para que nós sejamos referências de pessoas modificadas e transformadas pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. É a verdade que nós vivemos. Mas você vê que muitas pessoas não servem a Deus e quer proferir, propagar e participar de toda malignidade, contrariando as verdades de Deus. Então é um tempo que nós temos que reagir, lutar, perseverar e não perder a nossa visão. Não perca a sua visão, não. Outros acontecimentos estão a caminho da humanidade, mas Deus diz que a minha igreja não será destruída. A minha igreja não será anulada. A minha igreja não será banida. A minha igreja não será morta. A minha igreja continuará viva até o dia da minha vinda. Deus diz que manterá a sua igreja, ou seja, eu e você, nós, ainda firmados, de pé, esperando e aguardando este grande acontecimento para a igreja exclusivamente. Ele vai vir para todo mundo, vai vir para todos os cristãos em qualquer parte do mundo, até lá dentro da Amazônia, até para o índiozinho que está começando a falar agora, mas já tem a sensibilidade de uma palavra que ele ouviu, ou que recebeu, ou foi evangelizado, eu não sei. Mas até lá, o Senhor resgatará muitos salvos, muitos dos seus escolhidos. Pastor, e o terceiro sinal? O terceiro sinal está lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, que é a apostasia. Você já percebeu e prestou atenção no número de pessoas que estão se esfriando na fé? Você já ouviu de quantas pessoas se afastaram de Deus? Eu não estou falando se afastar da igreja, não, tá bom? Porque tem pessoas que saem da igreja, mas continuam com a sua fé. Eu estou falando de se afastar mesmo, se desligar. Acabou. Desligou de Deus. Acabou. É apostasia. Pastor, o que é apostasia? É abandono da religião ou renúncia da fé. A pessoa sai de dentro daquele conjunto da sua religião que ele procedia e que vivia
e renunciou à fé. Não, eu não tenho mais fé, eu não tenho mais vínculo, eu não quero mais saber de Deus, eu quero viver a minha vida, eu quero conquistar o mundo, eu quero viver o que eu vivo. Tem uma jovem que eu conheci, casado com um conhecido meu, que eu amo muito. Ela chegou para ele, depois de conquistar algumas coisas materiais, muitas coisas, salário altíssimo, veio de uma camada muito humilde da sociedade, lutando, conseguiu vencer financeiramente. Chegou para ele, depois dele viverem alguns anos juntos, falou para ele assim, olha, eu queria falar contigo o seguinte, eu quero minha liberdade. Eu não quero mais ficar com você. Eu quero viver a minha vida, eu quero aproveitar a minha vida. Eu quero viver tudo o que eu posso. Sabe o que ela fez? Ela quebrou o seu vínculo, quebrou, pô! Largou e abandonou aquela pessoa que o havia ajudado a se levantar. Abandonou. A pessoa ficou muito mal, ficou muito triste, ficou doente, mas graças a Deus superou. Mas quebrou o vínculo para viver, ela falou, viver a minha vida como eu posso. Estava com muito dinheiro, está com muito dinheiro, está vivendo, está aproveitando a vida, fazendo tudo que é bom e o que é ruim. Vou repetir. Algumas coisas são boas, ok. Mas o pior são as coisas ruins. Porque as boas, praticar as coisas boas é a nossa obrigação, é o nosso dever. Mas praticar as coisas ruins é abrir mão das boas coisas de Deus para abraçar as coisas do mal. Porque o mal é aquele que projeta as coisas ruins. O bem projeta as coisas boas. E ela abriu mão, quebrou. Então, apostasia é isso. A palavra apostasia é um substantivo feminino. Apostasia, que é abandono ou renúncia da fé. Essa pessoa abandonou a sua casa, renunciou à sua união para viver só e de uma maneira errada, deixando aquela parte boa que ajudou, orientou, caminhou, toda uma história de vida crescente. Quando a pessoa chegou a um nível, foi embora. Muitas pessoas têm feito isso também em relação às coisas de Deus. Eu volto a dizer, não é só a igreja, não, porque às vezes a gente pensa que a pessoa salva é só quem está dentro da igreja. A pessoa salva é aquele que segue os mandamentos, os princípios estabelecidos pela Bíblia Sagrada, principalmente do Novo Testamento, segundo aquilo que Jesus deixou registrado, assim como os evangelhos, assim como os livros sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, assim como o livro de João, assim como o livro de Atos dos Apóstolos, que o Atos dos Apóstolos é um livro que está aberto até hoje, porque são execuções ou realizações dos apóstolos e dos discípulos. E quem são os discípulos de hoje? Eu e você, que estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Para que eu pudesse ministrar a tua palavra, ou esta palavra, eu tive que aprender, ler, meditar e pedir a Deus esclarecimento. E você está aqui como discípulo. E se alguém buscar de você alguma orientação, você vai fazer daquela pessoa que buscar em você um discípulo. E isso vai se propagando multiplicadamente. E a palavra de Deus vai crescendo e vai fluindo nos corações e nas vidas. É por isso que nós não podemos nos calar e nos furtar de falar a palavra de Deus em todo o tempo. Inste, ou seja, a tempo e fora de tempo. O que é isso? É no tempo bom e no tempo que não é bom. No tempo que você se prepara, mas no tempo que o Espírito de Deus te prepara. Esse é o tempo, inste a tempo e fora de tempo. O tempo é aquilo que você prepara, é aquilo que você recomenda. Eu vou simplificar para você a tempo e fora de tempo. A tempo, vai uma visita na tua casa. Fulano, eu vou te visitar. Você prepara um bolo, prepara um almoço, prepara um lanche, ok? Passa uma semana, a pessoa volta de surpresa. Eu tenho certeza que você vai correr para oferecer o que você tem de melhor com a pessoa, mas não preparou antes. Então, a tempo e fora de tempo. Você vai receber a visita no tempo agendado e vai receber fora do tempo agendado. Aquela pessoa lhe ama e você também lhe ama. Então, esse amor é mútuo, é recíproco. Então, você vai procurar dar um jeitinho. Puxa, falando, se quer me avisar, vai me preparar um bolo bonito. A pessoa, não se preocupe não. O que você tiver aí, tá tudo bem. Então, isso é que é importante. Então, a tempo e fora de tempo. Instar, é pregar, é falar, é alimentar aqueles que precisam serem alimentados da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é transformadora, a palavra de Deus ela é edificante, a palavra de Deus ela é útil, a palavra de Deus ela é eficaz. Por isso que a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus cura vidas,
que estavam declinadas, prontas para perecer. A palavra de Deus chega para consolidar, melhorar e dar vida. E a Bíblia diz, não só uma vida comum, não só uma vida meramente mecânica, mas uma vida em abundância para vivermos mais plenamente as coisas de Deus e as coisas boas que a vida tem para nos oferecer. Tá bom? A vida tem muitas coisas boas para nos oferecer, para oferecer a você, para oferecer a sua família, para encher a tua alma, para criar novas esperanças, para criar expectativas boas para a tua vida. Porque a palavra de Deus ela é alimento de coisas boas, nutriente de coisas boas. E nós precisamos disso neste mundo onde tantas coisas ruins acontecem dia após dia. Nós precisamos nos alimentar. Por isso que a palavra de Deus ela é verdade para todos que creem nele. Pastor, e além da verdade, vida em abundância. Por isso que tem pessoas que não têm vida, estão declinantes, estão mal da vida, porque não tem a excelência do Espírito de Deus habitando neles. Amém? Eu vou dar uma parada aqui. O Ângelo, nosso amigo Sarmento, está aqui conosco. É um prazer, Ângelo. Um pregador nato. É uma honra tê-lo aqui conosco. Amém? Sandra Ribeiro, Sheila, Verônica, Dori, Jussara, Ana, Shannon, Márcia Dutra de Oliveira, aqui está Franley Dutra também. Deus te abençoe, né? O nome até abençoe a cada um de vocês que estão aqui conosco nesta noite aqui. Aqueles que puderem, amigo, já que eu dei uma paradinha, dá um likezinho aí, que isso contribui para o nosso canal, compartilha, ajuda a divulgar. Vamos divulgar a palavra de Deus. A forma de evangelizar através do nosso culto online é compartilhando o canal para amigos, irmãos, e as pessoas vão começando a ouvir a palavra de Deus e vai começando a se inspirar através da tua ajuda e do teu apoio. Tá bom? Então nós vamos continuar aqui. Então são 3 aspectos, amados irmãos, muito importantes para você meditar nesta noite. Vá dormir pensando. Primeiro, está sendo tudo tratado, coordenado para a reconstrução do terceiro templo. Não para Jesus sentar, para o anticristo, que virá perseguir os remanescentes da igreja, tá? Segundo, vou fazer para você mais uma vez o sinalzinho, que se eu falar o YouTube vai me travar aqui, ó. Isso aqui é para eliminar o gene de Deus. É uma picada do mal. Cuidado, te cuida, estuda. Não precisa dar valor total, não, porque eu estudei e tenho acompanhado isso já ao longo de história, de tempo. Então, isso vai matar o gene, ou seja, o princípio da glândula pineal, que é a glândula que faz uma conexão melhor do físico humano com o divino, tá? Então, essa glândula pineal, ela tem 2 funções. A característica dela, por ser viva, ela conecta ao ser vivente humano, mas nos libera para a luz divina, nos conectando a Deus através dela, como o Espírito da excelência divina em nós, tá bom? E o terceiro, Pastoras Amor. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, mas eu vou procurar fazer mais live, e vou falar muitas coisas de acontecimentos que estão sendo desenvolvidos agora, neste último momento, desta tão famigerada globalização do mal, para nós sabermos, como igreja, estarmos alertas e atentos, tá bom? Porque a palavra de Deus diz que o ladrão virá a qualquer parte da noite, e nós temos que fazer o quê? Vigiai. Em todo o tempo, a vigilância. A Bíblia fala o seguinte, vigiai e orai. Presta atenção no que a Bíblia fala. Ela não fala para você orar primeiro, não. Ela fala vigiai e orai. Então, você tem que estar vigilante, e posterior, quando você vigiou, opa, Deus, eu estou aqui. Então, eu falei de 3 sinais, assim, extremamente importantes, que já registram-se para o advento da vinda do Messias buscar a sua igreja, tá bom? Então, são fatos, assim, importantes, interessantes, que eu quero destacar nesta noite. Nós já temos 40 minutos de live, e em mais 10 minutinhos estou concluindo a palavra de Deus. Segura aí, não sai não, tá? Em nome de Jesus, fica sentadinho aí, não pega nem água nesse momento, nem toma café não, tá bom? Em nome de Jesus, deixa isso para daqui a 10 minutinhos. Quando nós concluirmos a palavra de Deus, eu vou fazer uma oração para a tua vida, uma oração profética, para Deus operar diante das tuas necessidades, das tuas fragilidades, para lhe tornar mais forte, física e espiritualmente. Que muitas coisas estão vindo para nos abalar fisicamente, você já sabe o que é, não preciso falar, até para que não haja bloqueio também. E segundo, para nos prejudicar, nos desligando da nossa fé,
que é fundamentalmente importante para mantermos a conexão divina, tá bom? Mateus capítulo 24, verso 33, 36 e diante, o Sermão do Monte começa em Mateus capítulo 5, ele vai até o 24 e vem embora, e em 24 começa a conclusão do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como você queira, proferido pelo Senhor Jesus. Ele fala, o sermão continua, exortação à vigilância. Então, no verso 36 de Mateus capítulo 24, ele diz o seguinte, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, nos dias de Noé, veja bem, comparativamente, o paralelo que existe nos dias de Noé e os nossos dias. Veja bem, milênios de anos se passaram, mas olha a repetição das mesmas coisas. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Não perceberam. Por quê? Porque não estavam vigilantes e nem receberam a palavra de Deus, que diz que Noé pregou e pelo seu esforço e trabalho na arca durante anos e anos, demonstrava que Noé estava construindo algo para a preservação sua e para aqueles que, porventura, iriam crer, mas não creram, desacreditaram naquilo que Noé fazia e naquilo que Noé falava. Como muitas vezes as pessoas descredibilizam o que você fala, daquilo que você tenta promover de bem, como a palavra de Deus, um exemplo que você dá, né? Às vezes você deixa de fazer alguma coisa para não desagradar a Deus, mas as pessoas não estão nem aí. Então a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, na conclusão do Sermão da Montanha, quando ele diz assim, ó, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele virá repentinamente buscar a sua igreja. E muitos não estarão apercebidos, atentos, porque não estão dando crédito àquilo que está acontecendo no mundo e muito menos à palavra de Deus que nos alerta. Então eu quero concluir em Apocalipse e Pedro, que são dois textos assim importantes, singelos, objetivos sobre a questão de nós continuarmos vigilantes. Mateus capítulo 24, que é a extensão do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ele exorta a vigilância. Por isso que ele diz assim, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem eu, nem você. Jesus não marcou data, não marcou horário, até para que ficasse essa incógnita e essa interrogação, para que nós continuássemos vigilantes. Já imaginou se ele anunciasse, olha, no dia tal, hora tal, no momento tal, eu vou vir buscar vocês. Como é que seria, né? Nós iríamos viver de qualquer forma, sem preocupação nenhuma. Chegasse naquele dia, todo mundo ia viver 100% certo, mas aí seria uma vida comprometedora, né? Que o Senhor ia avaliar todos, indistintamente do que fizeram de bem, de mal, e da falta de crédito, né, até o determinado dia. Então é muito importante nós sermos até exortados biblicamente, como Mateus 24, a partir do 5, não é só 24, que vai falando de todos os acontecimentos, que nos mostram e nos referenciam as coisas que são de Deus. Nós precisamos ter mais referência das coisas de Deus. Nós precisamos mais termos visão e relacionamento aberto e maior. É um tempo da abertura da consciência, não para a ciência, não para aquilo que é científico, mas a abertura da consciência divina e espiritual, porque quanto mais nós nos alimentarmos, mais fortes seremos, mais preparados estaremos e mais vigilante eu e você estaremos. Irmãos, não perca, em nome de Jesus, a porta da salvação, porque quem ficar, lembra do tempo de Noé? Que toda aquela geração foi exterminada, ok? Essa geração que não subir no arrebatamento do Senhor, não só serão exterminadas pelo dilúvio, não. Ficarão sofrendo as agruras do posicionamento e da mão maléfica do anticristo. Esse vai ser o problema. Alguns teólogos e alguns historiadores, pesquisadores, melhor dizendo, dizem que a salvação só será alcançada
pela morte no governo de anticristo, que não vai haverá mais salvação. A pessoa vai aceitar Jesus aonde? Ainda haverá remanescente, tá? Pessoas que ouviram a palavra de Deus e se desviaram. Pastor, haverá salvação na era, vou dizer era do anticristo? Eu creio que sim, porque o projeto salvífico de Jesus não termina porque muda um período, o período da lei, o período da consciência muda. Pode mudar o que mudar. Deus não muda. E a porta da salvação nunca se fecha. Agora, a salvação que eu e você temos adquirido hoje é pela graça. Nessa época vai ser pela vida, vida por vida. É como se fosse a lei, dente por dente, olho por olho. Quer salvação, paga pela vida, porque vai ser perseguido. Todos que serão perseguidos serão presos e mortos. Pastor, isso pode acontecer? Amigos, irmãos em Cristo Jesus, amados do Senhor, isso já acontece em muitos países. Eu não vou falar o nome aqui. Muitos países que eu poderia citar para você, que eu sou envolvido com missões, conheço. Muitos países que muitos irmãos nossos, teu e meu, estão morrendo, fuzilados, hoje, século XX, pós-moderno, morrendo fuzilados, presos em prisões que são uma barbaridade, presos dentro de um container, como muitos países da África que professam uma determinada religião, irmãos nossos presos, com calor dentro daquele container que chega a 50 graus Celsius. Você sabe o que é isso? Inferno que eles têm sofrido. Concluindo, Apocalipse capítulo 22, 12, para você, para mim e para nós. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. A outra tradução diz o seguinte: eis que cedo venho, e está comigo o meu galardão. Pastor, o que é galardão? Grande presente, que será aberto no dia do Senhor. Vale a pena você esperar por esse presente, tá? Eu tenho certeza que você que nos assiste já ganhou muitos presentes, alguns marcou a sua vida, que se duvidar você já passou 10, 20 anos, você tem guardado até hoje tão carinhosamente, tão importante se tornou na tua vida, ok? Galardão, recompensa de Deus, muito maior, muito melhor, muito prazeroso, eterno. Então, está comigo a minha recompensa, o meu galardão, para retribuir, veja, uma retribuição a cada um segundo a sua obra. Pastor, os galardões vão ser iguais? Esquece. Não, irmãos. Eu digo sempre o seguinte, quando eu comparo o meu pastor, que aonde eu fui consagrado e ordenado a pastor, o homem foi missionário, o homem evangelizou, o homem viveu, o homem fundou grandes ministérios. O meu galardão perto dele é um galardãozinho, né? Mas o importante é ter um galardão. O tamanho Deus define, mas o galardão eu luto para ter. E você deve lutar para ter. Tá bom? Pastor, e o que mais? Primeira epístola de Pedro. Um homem que viveu lado a lado com Jesus, negou Jesus, mas se converteu eficazmente a Jesus. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Repetindo, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Olho aberto, vigilância, oração, perseverança. Não perca nunca a convicção maior que você deve ter e que nós devemos ter. Que Deus é Senhor e Ele é maior. De todas as situações que nós estamos vivendo, Deus Ele é maior. Deus não perdeu o controle do mundo. Deus não perdeu o controle da sua igreja. Nós é que muitas vezes nos tornamos tão sem fé, menor do que um grãozinho de mostarda, tão sem fé, que às vezes nós mesmos nos esvaziamos, mas Deus quer nos encher, quer nos colocar na medida ideal, a medida dele, perfeita, sensível, agradável, tremendamente boa para cada um de nós. Tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar pela tua vida nessa hora, eu quero profetizar na sua vida, que Deus, Ele está tratando e trabalhando por nós, tá bom? Exclusivamente agora pela igreja. Eu quero falar pela igreja. Pastor, é por toda a humanidade, que é para todos. Mas tem momentos que Deus trabalha exclusivamente. É como se você estivesse trabalhando numa grande empresa. Você trabalha para todos, para a empresa. Mas quando você recebe, você trata e cuida da sua família interna, não para aqueles que estavam externos. E cada um assim o faz. Então Deus, este grande empregador,
é para todos. Mas, em decorrência do trabalho, da obra que cada um efetivou, realizou, recebe a sua porção do seu salário. E cada um tem aquilo que de fato trabalhou para ser recompensado. E o trabalho para Deus sempre será recompensado por este grande e maravilhoso Deus. Vale a pena você e eu nos esforçarmos, vale a pena nós sermos incansáveis nas coisas de Deus, porque Deus nos recompensará, Deus nos retribuirá com coisas tremendas, tá bom? Então nós vamos orar, porque nós já estamos com 51 minutos de live, tá bom? Eu não quero passar de 1 hora para não ser cansativo para você, mas eu quero liberar uma palavra para você nesta noite. Eu quero declarar que você é um vencedor. Eu quero declarar que você é uma vencedora. Pastor, mas eu estou aqui e não estou muito bem. Mas você pode ficar bem. Pastor, eu não tenho muita visão em relação ao futuro, mas Deus vai te dar uma nova visão em relação ao teu futuro. Uma coisa eu tenho certeza e posso te falar, Deus não desampara nenhum dos seus amados e escolhidos. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és socorro maior, não há outro socorro maior do que o Senhor. Tu és um escudo ao redor de mim. A minha glória, aquele que exulta a minha cabeça, a minha vida, o meu ser. E com a minha voz, eu quero clamar em favor dos teus filhos, Senhor. Eu quero clamar ao Deus que lá do Santo Monte das Oliveiras liberou um dos maiores sermões que é pregado e anunciado em toda parte do mundo sobre a vida dos cristãos. Deus, eu quero com a minha voz externar a minha gratidão. Eu quero externar que o Senhor tem nos abastecido da sua grande bondade. Eu quero ser grato também. Eu quero exaltá-lo nos céus dos céus, onde é a tua habitação. Exaltado seja o Senhor, não só hoje, mas sempre. Senhor, em nome de Jesus, quero dizer, como salmista, não tenho medo de 10 milhares de pessoas que se puderem ao redor de mim. Senhor, levanta-te e salva-me, Deus, porque esses milhares cairão por terra, como diz o salmista no Salmo 91, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, você, que nos ouve nesta noite, ficará de pé, só olhará e verá aqueles que caíram à tua direita e à tua esquerda, mas tu serás preservado pelo Senhor. A salvação, Senhor, vem de ti. Que o teu povo receba a tua bênção nesta noite. Que teu povo seja fortalecido nesta noite. Eu quero orar e quero clamar ao Senhor sobre a minha vida para que eu possa retribuir e repartir para com os teus filhos que estão ligados agora pela fé, através deste culto online. Poder da cura. Eu quero, em nome de Jesus, liberar sobre a vida daqueles que estão com dor, que estão sofrendo fisicamente, que estão sendo atormentados por alguma seta. Em nome de Jesus, tu queima ela. Em nome de Jesus, tu desfaz todo o teor maligno, todo o teor maléfico. Tu és o Deus do bem, a razão maior, o princípio maior, o Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus, eu declaro sobre este lar, eu declaro sobre a vida dos teus filhos um tempo novo, um tempo de restauração, um tempo de reconstrução, um tempo de boas novas, um tempo de paz, um tempo de conquista. Em nome de Jesus, visita da planta dos pés à cabeça esse corpo físico agora, que a dor saia, o transtorno saia, o medo saia, as aflições, saia desta vida em nome de Jesus Cristo. Este nome é um nome vitorioso, é um nome que venceste, a cruz está vazia, o triunfo de Deus está nos céus, por isso que teus filhos galileus estavam, como foi falado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os varões angelicais que chegam, o que estás a fazer, olhando para os céus, aquele que subiu, ascendeu, há de vir. Senhor, nós clamamos pela tua vinda, mas até lá, traz para nós uma esperança renovada, uma porção do teu Espírito redobrada, para que nós possamos reconstruir, para que possamos melhorar nossa fé, para que nós possamos ser curados. Eu quero liberar uma palavra de cura para a tua vida, eu quero liberar uma palavra de determinação na tua vida, eu quero liberar uma palavra de conquista na tua vida. Para você que trabalha com negócio, eu quero declarar negócios novos na tua vida, eu quero declarar portas abertas para a tua vida, eu quero declarar
declarar uma vida saudável para você viver, paz na alma, no coração e na mente. Deus, refrigera a mente, tira todo espírito de depressão, tira todo espírito de medo, dá um encorajamento, dá uma virtude, da graça, da unção, da proteção, cerca com teus anjos, se for necessário trazer uma mensagem nova para os teus filhos, além dessa que nós ministramos, libera esses 2 varões, para que possa falar como falaram para aqueles discípulos, lá na Galileia, lá em Jerusalém, lá nas cercanias, onde vários anjos se apresentaram como mensageiros das boas novas do Senhor, para trazer uma notícia boa, agradável, singela, divina. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és conquistador, Tu és vitorioso, e nós como igreja buscamos as vitórias do Senhor, buscamos esta potencialidade do Senhor, buscamos a verdade do Senhor, buscamos a graça, a unção, tudo de bom de Deus eu quero proclamar sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, ó Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas livrai a cada um dos teus filhos que estão ligados aqui do mal. Para cada filho que está agora participando desta oração, livrai-o do mal. Para cada família representada nesta live, livrai-os do mal. Eu quero declarar paz, saúde e prosperidade. Paz, saúde e prosperidade sobre a tua vida, sobre o teu ser, sobre a tua casa. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós estaremos comunicando a vocês da nossa próxima live. E as nossas lives não serão só com teor de pregação, será também com teor de despertamento e de algumas observações, de alguns fatos e acontecimentos que eu tenho pesquisado com alguns amigos, até do exterior eu tenho buscado informações para que eu possa revelar para vocês, para que eu possa conscientizar a vocês e deixá-los mais ligados com o Senhor do que desligados, mais ligados com as coisas divinas do que ligados com as coisas terrenas. Amigos e irmãos em Cristo Jesus, de muitas coisas terrenas nós precisamos, mas as coisas divinas é que vai nos elevar aos níveis e patamares que Deus quer de mim e de você. Vale a pena teu esforço, vale a pena o meu esforço, vale a pena a nossa união. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Eliane Fagundes estava com saudade, Fredson, meus cunhados lá do Espírito Santo, Sidneia, Sheilinha, Baiana, Alex Santos, você mora no meu coração, meu filho. Meu desejo é que você venha morar aqui no Rio de Janeiro. Mas também Arraial do Cabo é difícil, né, meu irmão? Porque Arraial do Cabo é um paraíso aquilo lá, hein? Puxa, Deus te abençoe, tu é um privilegiado. Eliane, mais uma vez, beijo no coração para você, para o Pedrinho, para o Fredson, para as filhas. Frane Dutra, Deus te abençoe também, a paz do Senhor. Estenda as mãozinhas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, seja com todo este povo de Deus, agora e para todo sempre. Você pode dizer amém? Amém. Beijo no coração de todos. E a paz do Senhor, até uma próxima live, com uma palavra de Deus para a tua alma, para o teu coração, para que possamos viver mais plenamente a vontade soberana de Deus. Paz.